Deus permitiu o coronavírus? Sim, Deus permitiu o coronavírus porque Deus é soberano. Deus tem todo o poder, todo o controle, todo o domínio sobre tudo e todas as coisas. Todas as coisas que existem estão debaixo do governo de Deus e nada acontece sem a sua permissão. Deus não pode ser surpreendido, Deus não pode ser pego de surpresa, Deus não está encurralado sem saber o que fazer, Deus não está fazendo malabarismo com os planos, Deus não é o refém da história humana, pelo contrário, Deus é o Senhor da história. E mesmo em meio às tragédias, em meio a uma pandemia como essa, existem propósitos, existem planos de Deus que estão para além da nossa capacidade limitada de compreensão, e esses propósitos de Deus vão revelar ainda mais a sua glória. Agora, em contrapartida a isso, a Bíblia também nos ensina que todas as enfermidades, todas as doenças, elas se originaram por causa do pecado que entrou no mundo. Antes da queda de Adão e Eva, antes deles comerem do fruto daquela árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, havia um outro fruto à disposição deles, de uma outra árvore chamada árvore da vida. Desse fruto eles poderiam comer e viver eternamente, sem tragédias, sem sofrimento, sem dores, sem doenças, sem morte. Mas como eles foram submetidos a passarem por um teste e fracassaram, eles pecaram. E no alerta que Deus faz para Adão, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, inclui claramente a possibilidade da morte, porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse da seguinte forma para Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por que existem tantas tragédias no mundo hoje? Por que existem os vírus, as doenças, as enfermidades? Por que as pessoas morrem? Porque o pecado entrou no mundo. E como consequência do pecado, a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Existe uma relação direta entre o pecado e a morte. Porque o pecado entrou no mundo, entrou também a morte como consequência do pecado. Se não tivesse entrado o pecado, não existiria doenças, não existiria tragédias, não existiria sofrimento, não existiria a morte. O que são as doenças, as enfermidades, os vírus? São instrumentos que vão conduzir o homem à morte. Porque o pecado entrou no mundo, todo ser humano agora está caminhando para essa direção. A morte passou a ser o fim da trajetória de todo ser humano, o fim da história do homem. Todo ser humano agora está caminhando inevitavelmente para esse destino. Assim, falando de uma forma genérica, o coronavírus é mais uma doença terrível, assim também como existem tantas outras doenças terríveis que foram originadas por causa do pecado que entrou no mundo. Existem doenças, existem enfermidades, porque existimos em um mundo decaído por causa do pecado. Existimos em um mundo que foi amaldiçoado por Deus por causa do pecado. Deus disse para Adão da seguinte forma: maldita é a terra por sua causa. Portanto, as pessoas hoje ficam doentes, morrem, porque ainda existimos, ainda vivemos em um mundo decaído por causa do pecado. E esta maldição da criação da terra só será totalmente removida quando Jesus voltar com novos céus e nova terra. Aí não vai haver mais dores, sofrimentos, lágrimas, não vai haver mais enfermidades, não vai haver mais vírus, pandemia, porque não vai haver mais pecado. Jesus fará novas todas as coisas. Essa era a opinião que eu tinha para dar sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aqui a sua curtida. Não se esqueça de deixar aqui abaixo também um comentário dizendo se você pensa diferente, se pensa igual. Compartilhe esse conteúdo para todos os seus amigos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal para sempre estar recebendo vídeo novo. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê em uma outra oportunidade.